E aí, pessoal? Começando o vloguinho de junho/julho, porque o julho ainda não terminou, então não tem como eu fazer de julho. Então a gente vai juntar com junho, tá? Mas vamos lá. Então, sendo bem sincera, junho e julho até o momento não tiveram nada de grandes diferenças do resto do ano pra mim. Porque eu passo 90% do meu tempo, se não mais, no trabalho, no meu tempo livre, né? No trabalho. Então, grande parte da minha vida é isso. É isso. Mas consegui assistir uma sériezinha, comecei um livro, assisti um filme também, então a gente vai falar sobre isso, sobre o que teve de diferente, que não é o trabalho. E daí, começando pela série, a série que eu assisti nesse período, talvez tenha até pegado um pouco mais, não lembro quando comecei, mas eu sei que terminei agora faz, sei lá, umas 2 semanas, que é o Widow's Bay. Então, Widow's Bay até ficou um pouquinho famosa ali no Instagram. Eu conheci ela pelo Instagram mesmo, pelos Reels, e eu gostei bastante da temática dela. Então, de primeiro, eu já achei muito legal. Só ali pelo Reels eu já sabia que eu ia assistir. E qual que é a temática, então, de Widow's Bay? Basicamente, a gente vai acompanhar a história de alguns personagens que vivem numa ilha, que é o Widow's Bay. E então ela tem toda uma história, assim, de pescador, de uma vibe de praia, mas é aquele terror de praia, de farol, de pescador, bem legal, eu adoro esse tipo de vibe. E daí a gente tá acompanhando, então, esses personagens que vivem nessa cidade, nessa ilha, e essa ilha já tem uma história de que acontecem algumas coisas estranhas, tem alguns mitos, e daí, no decorrer dos episódios, a gente vai acompanhando essas coisas estranhas acontecendo e os personagens tendo que entender por que elas estão acontecendo, o que tá havendo, certo? E é bem legal, eu gostei bastante. Confesso que eu dormi em vários episódios, mas é porque eu tava cansada mesmo. Eu assisti ela ali depois que eu voltava pra casa, então geralmente eu estava pregada, mas então, aí eu voltava do começo no dia seguinte e eu tinha que reassistir. Mas eu gostei bastante, tá? Tem alguns personagens que crescem em você, assim, durante a série, tipo a Patricia, tipo, ela é a minha personagem favorita, com certeza. Todo mundo que assistiu sabe o melhor episódio, o episódio que você fica assim, meu Deus do céu. Tem ela como protagonista ali, é bem legal. Eu acho que vale a assistida se você gosta ali de um suspense, um terror. Ele também tem um toque de comédia em alguns momentos, então eu acho que vale assistir. O filme que eu assisti esse mês, ele segue mais ou menos a vibe, justamente Widow's Bay, porque eu animei com Widow's Bay, então eu resolvi que eu ia assistir um filme parecido, e é um filme que eu já queria assistir há algum tempo também, que é Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então esse é um filme de 1997, que conta a história de um grupo ali de estudantes, de jovens, que daí fizeram um rolê aí e por causa disso um assassino vai atrás deles, né? Por que eu disse que é mais ou menos a mesma vibe que Widow's Bay? Mais ou menos por quê? Por causa dessa temática de meio cidade de praia ali, com pescadores, enfim, mais ou menos essa vibe, mas basicamente é isso também que a gente tem de semelhante entre Widow's Bay e Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Eu gostei de assistir também porque você vê alguns atores que a gente já acompanha faz tempo, mas mais novinhos, então a Sarah Michelle Gellar, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, a Daphne, né, e o Fred, os dois aparecem nesse filme quando eles eram jovens ainda. Também tem a atriz principal que eu assisti numa outra série, que era Ghost Whisperer, mas eu conhecia ela dessa série, mas aí ela também aparece mais novinha lá. É engraçado, bonitinho ver eles assim. Mas é uma história bem legal, gostei. E ainda não assisti o segundo, eu já assisti o último que saiu. Então eu já tinha alguns spoilers desse filme. Mas mesmo assim, é um filme bem dentro do que você espera nesse tipo de gênero. Certo. E por último, então, o livro que eu comecei a ler e que eu ainda estou lendo, porque esse eu ainda não terminei, inclusive eu ainda tô no comecinho, esse aqui, é O Imperador de Todos os Males, tá?
Esse é um livro que eu comecei a ler há alguns anos atrás. Eu fui até mais ou menos a metadezinha dele, que eu me lembre, e por algum motivo eu parei de ler. Eu não lembro porquê, se eu só perdi o interesse, o que aconteceu, mas eu parei de ler. E depois disso eu nunca continuei. Aí eu tava revendo os meus livros da estante, e tem alguns que estão um pouco parados, eu decidi que eu ia me esforçar pra ler os que eu ainda não terminei. E daí resolvi começar por esse aqui, certo? Do que se trata o Imperador de Todos os Males? Não sei se dá pra ler aqui, mas basicamente é uma bibliografia da doença câncer. Então ele conta a história do câncer, desde as primeiras impressões que a humanidade ali tem, das primeiras anotações, registros que a gente tem como humanidade dessa doença, os primeiros encontros que a gente tem registrado, até todo o desenvolvimento, as evoluções da cirurgia, da parte da quimioterapia. Ele vai explicando como é que a doença foi evoluindo, a nossa percepção sobre ela como sociedade e da parte médica também, e como os tratamentos foram surgindo. Mas é bem interessante, porque você vê a evolução dessa doença sendo contada, e junto você vê a evolução da humanidade, da perspectiva, da percepção, aliás, que a humanidade tinha sobre a parte da saúde, sobre a parte das doenças e sobre essa doença em específico. E também como a medicina evoluiu, como a percepção da medicina evoluiu, como a sociedade se desenvolveu. Então é muito legal. Acho que é um livro bem completo. E na parte que eu tô, ele também aborda uma parte do papel da publicidade e da propaganda, da política, na questão da fomentação de pesquisas. Então ele traz também essa perspectiva que às vezes a gente, pelo menos eu, esqueço que elas também contribuem ali. Dito isso, se vocês tiverem alguma recomendação de livro, de série, de qualquer coisa, não esqueçam de deixar nos comentários, porque eu sempre gosto de descobrir alguma coisinha nova. A gente vai compartilhando, ver o que todo mundo gosta. De repente você encontra alguma coisa nos comentários que alguém recomendou. Enfim. E dito isso, dessas atualizações da parte da mídia, a parte do trabalho continua tudo meio que igual, sabe? Eu tenho tentado estudar por fora nos momentos livres também, mas eu confesso que nesse último mês eu não estudei tanto quanto eu já estudei em outros meses. Eu deixei isso um pouquinho de lado, talvez. Nesse próximo mês eu espero retornar a uma rotina um pouco melhor de estudos, sabe? Uma das coisas que eu queria tentar implementar, inclusive nessa questão dos estudos, é o Anki, que é aquele aplicativo de flashcards que é muito utilizado. Mas eu confesso que eu nunca me acostumei ao usar ele. Eu nunca consegui criar o hábito. Mas eu vou tentar e vai ser o desafio pro próximo mês, então, tentar levar a sério o uso do Anki e tentar criar uma rotina, implementar ele de alguma forma. Porque eu não sei se eu que não me acostumei, que não vou me acostumar a usar o Anki, se é um modelo que por algum motivo eu não tenho um bloqueio, ou se eu simplesmente não encontrei o meu jeitinho de usar ele ainda, tá? Mas ele é considerado o melhor método de estudo, né? Por causa da repetição espaçada e todo aquele rolê. Então eu vou me esforçar pra conseguir usar isso aí. Aqui eu dei uma cutucada. E eu acho que por enquanto por isso é só, pessoal. A gente se vê talvez mês que vem com mais notícias, com mais recomendações e com novos hábitos, quem sabe, até uma atualização sobre o Anki, sobre sei lá o que. Vamos ver. Inclusive se você tiver dicas também de como usar o Anki, deixa aí. Beijo, beleza? Beijo e até mais.